Imagine isso. Você está deitado ao lado de alguém que diz amar você. A respiração dela é calma, quase hipnotizante. A temperatura do quarto está agradável. Os lençóis carregam o perfume compartilhado de noites passadas. Tudo, na superfície, parece seguro. E ainda assim, há um vazio. Não há dor, não há raiva, mas também não há plenitude. Apenas um eco. Um silêncio emocional, como se duas almas estivessem de mãos dadas, mas olhando em direções opostas. E você se pergunta, isso é amor ou só medo de estar só? O amor moderno é um paradoxo tão elegante quanto destrutivo. Nunca estivemos tão livres para amar e nunca estivemos tão incapazes de sustentar o amor. Vivemos em uma era onde as conexões são abundantes, mas os vínculos são frágeis, onde as palavras de afeto são rápidas como cliques, mas o compromisso é volátil como fumaça. Prometemos presença enquanto estamos distraídos, juramos amor eterno enquanto mantemos aplicativos de encontros instalados só por garantia. Somos a geração que romantiza a liberdade e desconfia da profundidade. Acreditamos que o amor deve ser fácil, leve, prazeroso. E quando não é, presumimos que algo está errado. Confundimos conforto com compatibilidade, desejo com destino, paixão com propósito. E no meio dessa confusão, passamos a buscar não parceiros, mas projeções. Não amamos quem o outro é, mas quem ele parece ser no teatro emocional que construímos dentro de nós. E quando a ilusão começa a ruir, como inevitavelmente acontece, dizemos que o amor acabou. Mas será que foi amor ou apenas fantasia? O amor, em seu estado mais cru, mais real, é desconfortável. Ele revela nossas carências, aciona nossas feridas de infância, nos obriga a lidar com partes de nós que passaríamos uma vida inteira tentando esconder. Mas o amor moderno, esse amor de Instagram, de frases prontas e poses ensaiadas, nos vende a ideia oposta, que amar é leveza constante, que se você sofre, está com a pessoa errada, que relacionamentos bons são aqueles sem atritos, como se dois seres humanos com histórias distintas e traumas acumulados pudessem simplesmente se encaixar como peças de um quebra-cabeça divino. E então você começa a se perguntar, será que estamos abandonando relações profundas só porque confundimos intensidade com toxicidade? Será que estamos desistindo cedo demais porque aprendemos a fugir de tudo que não nos dá gratificação imediata? Será que a nossa busca pelo parceiro ideal não passa, no fundo, de uma tentativa inconsciente de fugir da difícil tarefa de amar alguém real, com falhas, limitações e espelhos do que há em nós mesmos? Você já sentiu que ama alguém, mas ao mesmo tempo sente que está só? Já teve a impressão de que o nós está sempre à beira de desaparecer, como se qualquer desconforto pudesse quebrar o pacto implícito de afeto? Já percebeu que, no fundo, muitas das suas relações foram mais sobre sentir-se desejado do que, de fato, sobre amar? Talvez, então, a pergunta mais urgente não seja com quem eu quero estar, mas sim o que eu realmente chamo de amor. E mais, será que estou preparado para encarar o amor como ele realmente é, ou apenas como eu gostaria que fosse? A inquietação começa aqui. Na próxima parte, vamos explorar as forças invisíveis, sociais, filosóficas e psicológicas que moldaram essa nova concepção de amor. E talvez, só talvez, você perceba que a maneira como ama hoje não pode ser sua. Pode ser um script que foi escrito para você muito antes de você saber o que era amar. Você pode pensar que escolhe como ama, que decide com quem se conecta, como se entrega, quando fica ou vai embora. Mas e se eu dissesse que a forma como você ama foi moldada por forças invisíveis que agem em você muito antes de qualquer encontro romântico? E se o problema com o amor moderno não estiver nas pessoas que escolhemos, mas nos modelos mentais invisíveis que nos escolhem? Carl Jung
nos lembra que aquilo que não é trazido à consciência nos controla como o destino. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que nas nossas relações amorosas. Porque o amor, ao contrário do que acreditamos, não começa quando conhecemos alguém. Ele começa no silêncio das nossas primeiras memórias, nos gestos não ditos dos nossos pais, nas feridas que cultivamos em segredo e principalmente nas fantasias que criamos para escapar delas. A infância nos ensina o que esperar do afeto. Se fomos ignorados, aprendemos a implorar por atenção. Se fomos sufocados, aprendemos a fugir. Se fomos idealizados, crescemos acreditando que deveríamos ser perfeitos para sermos amados. Essas programações emocionais se tornam invisíveis, mas poderosas, e são elas que escolhem com quem nos apaixonamos, o que chamamos de química, e até os padrões de dor que repetimos em nome do amor. Arthur Schopenhauer, com seu olhar trágico sobre a natureza humana, dizia que o amor é uma ilusão criada pelo instinto para perpetuar a espécie, uma força cega que nos arrasta, nos consome, e depois nos abandona. Para ele, o amor é egoísta por natureza, disfarçado de altruísmo. Será que muito do que chamamos de amor é, na verdade, carência? Carência de pertencimento, de validação, de significado? Jean-Paul Sartre nos oferece outra lente desconcertante. Amar é tentar possuir a liberdade do outro. No fundo, não queremos apenas amar, queremos ser amados do nosso jeito e exigimos que o outro se molde a esse ideal. Amar, então, se torna uma forma sutil de controle. Tentamos congelar o outro no instante em que ele mais nos agrada. E quando ele muda, porque todo ser humano muda, sentimos que fomos traídos. Mas será que fomos? Ou será que estamos presos à ilusão de que o amor deve ser estático, previsível, imutável? E se isso tudo for ampliado por uma sociedade que cultiva o individualismo como virtude suprema, onde o outro deve sempre nos somar, elevar, curar, como se amar não fosse também suportar, ceder, resistir. Aldous Huxley previa um mundo onde seríamos dominados não pela opressão externa, mas pelo prazer excessivo, onde o amor se tornaria mais uma mercadoria, algo que deve entreter, excitar, agradar. Nada mais. E talvez ele estivesse certo. As redes sociais nos venderam um novo tipo de relacionamento. O amor como performance. Seguimos casais como quem assiste a uma série. Ansiamos por fotos, declarações, sorrisos, compatibilidades estéticas, mas não vemos o que acontece no silêncio entre os stories. O amor real, aquele que não tem filtros, que enfrenta desconexões, cansaços e silêncios constrangedores, esse foi empurrado para os bastidores. E com isso, ficamos viciados em começos. Nos apaixonamos pela ideia de apaixonar-se, mas não sabemos mais sustentar um vínculo. Nietzsche dizia que o amor é o estado no qual vemos o outro mais como ideal do que como real. E o ideal, por definição, não tolera falhas. Quando o outro mostra suas sombras, desmoronamos, não porque ele nos feriu, mas porque destruiu a ilusão que projetamos nele. Amamos espelhos, mas espelhos não têm profundidade. Então, agora que começamos a entender as raízes ocultas, a pergunta ecoa com mais força. Quantas vezes você já chamou de amor algo que era apenas medo de encarar a si mesmo? Na próxima parte, vamos olhar para as consequências invisíveis disso tudo, porque essas raízes, psicológicas, filosóficas e sociais, estão moldando silenciosamente o modo como vivemos, nos relacionamos e até como nos enxergamos. E talvez o custo seja maior do que imaginamos. Você já reparou em como hoje parece existir uma estranha contradição no ar? Nunca se falou tanto em amor, mas nunca pareceu tão difícil encontrar alguém disposto a vivê-lo com profundidade. Estamos cercados por possibilidades, promessas e conexões,
E mesmo assim, há um silêncio ensurdecedor nos bastidores emocionais de milhões de pessoas. Uma solidão que se mascara com memes, com ironias, com aquela frase dita com desdém: "Eu me basto". Mas será que isso é mesmo autonomia ou apenas defesa? O amor moderno, contaminado por idealizações, feridas inconscientes e algoritmos que recompensam o descartável, está nos moldando. E de maneira muito mais profunda do que conseguimos perceber. Começa na forma como passamos a nos proteger do amor, como se amar demais fosse uma fraqueza, como se o apego profundo fosse algo vergonhoso, algo que só quem não se ama precisa. A verdade é que vivemos sob o peso de um script emocional silencioso. Um roteiro que diz: se você sofrer, é porque errou. Isso nos faz evitar qualquer vínculo que exija esforço real. A menor frustração vira um sinal de incompatibilidade. A menor diferença se torna justificativa para desistir. E assim, sem perceber, começamos a nos afastar da essência do amor. Porque amor não é sobre encaixe, é sobre presença, sobre imperfeição, sobre ficar, mesmo quando seria mais fácil ir. Do ponto de vista da psicologia, isso é amplificado por vieses cognitivos que distorcem nossa percepção da realidade. O viés da confirmação nos faz buscar evidências de que o outro está errado, para reforçar nossas crenças defensivas. O viés da novidade nos faz acreditar que existe sempre alguém melhor, mais compatível, mais interessante, a apenas um deslizar de dedo de distância. Vivemos em loop de ilusão e frustração. E isso não é coincidência, é condicionamento. A dopamina, o neurotransmissor do prazer e da expectativa, está em jogo aqui. Ela se ativa com promessas, não com estabilidade. Por isso, os primeiros dias de um flerte são eufóricos, mas a convivência cotidiana parece sem graça. O cérebro moderno foi reprogramado para buscar recompensa rápida, não conexão duradoura. E o amor real, por definição, não é sobre rapidez, é sobre profundidade. E se tudo isso parece triste, é porque é. Mas também é necessário enxergar, porque há um custo enorme em não perceber o que está nos tornando emocionalmente anêmicos, e esse custo se manifesta de maneiras sorrateiras. Em relacionamentos rasos que duram meses, mas não tocam a alma, em crises existenciais silenciosas que surgem mesmo quando tudo está bem, em um medo paralisante de se entregar, misturado com uma carência avassaladora de ser visto de verdade. E talvez o mais perigoso, na perda da capacidade de amar o real, pessoas reais, com suas limitações, suas rotinas, suas sombras. Nietzsche disse uma vez: o amor é o estado em que o ser humano vê as coisas mais como elas não são do que como elas são. E talvez esse seja o maior perigo. Quanto mais idealizamos o amor, menos capazes somos de reconhecê-lo quando ele está diante de nós. Ele não vem como fogo de artifício. Ele chega como um espelho, às vezes desconfortável, mas profundamente libertador. Mas a maioria de nós está viciada em promessas, não em presenças. E esse vício, como todos, cobra um preço: a desconexão crescente entre o que sentimos e o que mostramos. Amamos em silêncio e rejeitamos em público. Sentimos falta, mas fingimos orgulho. Queremos ficar, mas agimos como se não nos importássemos. E aí, voltamos à pergunta que não quer calar: o amor moderno está nos tornando mais livres ou apenas mais solitários? Na próxima parte, vamos explorar como quebrar esse ciclo, mesmo que pareça impossível. Como se libertar das armadilhas invisíveis que nos afastam de um amor real, profundo e possível. Porque há um caminho, mas ele começa dentro. Agora, imagine algo radical. Algo que vai contra tudo que o mundo moderno nos ensinou. Imagine amar, sem garantias. Escolher ficar, mesmo quando não há promessa de reciprocidade perfeita. Amar como um ato de coragem, não de carência. Amar não para se completar, mas para se revelar. Parece insano, não é? Mas talvez essa seja a única forma real de amor que ainda resta no mundo, onde tudo é condicionado pela performance, pelo consumo e pela conveniência. A rebelião começa quando você recusa o script.
quando você para de procurar por alguém que preencha cada lacuna emocional deixada por sua infância e, em vez disso, encara o espelho. Carl Jung nos alertava que todo relacionamento significativo ativa a sombra, aquelas partes de nós que preferiríamos enterrar. O outro nos toca não apenas com afeto, mas com confronto. E amar, no sentido mais verdadeiro, é aceitar esse confronto sem fugir. Sabe o que é verdadeiramente subversivo hoje? Sustentar o amor no desconforto. Ficar quando o outro não é mais tão excitante, mas ainda é profundamente humano. Comunicar-se mesmo que tudo dentro de você queira se calar ou sumir. Deixar de lado o narcisismo que exige que o outro te complete e, no lugar disso, construir algo real, imperfeito, mas autêntico. Nietzsche dizia que o amor verdadeiro é o desejo de crescer com o outro. E crescer dói. Crescer exige frustração, silêncio e escolhas morais. Significa dizer não para a fuga, para o ideal, para o vício da novidade. É entender que o amor não é o oposto do sofrimento, mas a capacidade de atravessá-lo com alguém. A rebelião emocional também é prática. Envolve escolhas diárias e mudanças internas. Aqui estão alguns passos que não cabem nos conselhos comuns de revistas e vídeos virais. Aprenda a diferenciar carência de conexão. Carência te leva ao outro para fugir de si. Conexão te leva ao outro porque você está disposto a se encontrar com o que há em comum e também com o que há de diferente. Rompa com a lógica do descarte. Nem toda frustração é sinal de fracasso. Nem todo conflito é sinal de que acabou. Grandes amores são feitos de pequenas reconciliações, não de êxtase constante. Desative o vício do ideal. Ao invés de buscar a pessoa certa, busque ser alguém inteiro. O outro não é uma peça perdida. É um espelho, um convite, um desafio. Cultive o tédio. Sim, você leu certo. O amor maduro suporta a rotina, o silêncio, a repetição, porque entende que o extraordinário se revela no ordinário e que as borboletas do início não são sinal de eternidade, mas de início. O amor real começa quando elas se vão. Torne-se disponível emocionalmente, não apenas para o outro, mas para si mesmo. Permita-se sentir sem rotular. Permita-se ser vulnerável sem se envergonhar. Isso é valentia. Olhe para a história. Grandes revoluções emocionais começaram quando indivíduos rejeitaram a norma. Pense em Simone de Beauvoir e Sartre. Um amor fora das estruturas convencionais, construído sobre liberdade e responsabilidade. Pense em Frida Kahlo. Um amor que doía, sim, mas que também criava. Nenhum deles viveu romances fáceis, mas viveram amores reais. Libertar-se do amor moderno não é rejeitar o amor, é rejeitar a versão rasa, mecânica e narcisista dele. É dizer sim para o risco, para a entrega, para a transformação. E isso é assustador, mas também é libertador. Então a pergunta muda. Você está disposto a amar, mesmo que isso custe quem você pensava que era? Na última parte, vamos explorar a verdade final, aquele insight mais profundo e libertador de todos. Aquele que pode mudar não apenas como você ama, mas quem você é enquanto ama. Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que você chamou de amor até agora talvez tenha sido apenas reflexo, não de quem o outro é, mas de quem você esperava ser ao lado dele. Uma miragem construída com as expectativas que herdou, as feridas que nunca curou e os vazios que passou a vida tentando preencher. Agora imagine o silêncio absoluto que vem depois dessa percepção. Não há drama, nem raiva, só um tipo estranho de paz. A paz que só existe quando a ilusão se desfaz. Aqui está a verdade que ninguém quer admitir. O amor não foi feito para completar você.
Ele foi feito para te revelar. E é por isso que ele dói tanto, porque amar é, na verdade, um ato espiritual, uma rendição profunda, não ao outro, mas ao encontro brutal com o que existe dentro de você. O outro é um espelho, um campo de projeção, um portal. Você não ama alguém, você ama aquilo que desperta em você esperança, desejo, medo, saudade. E é por isso que o amor genuíno começa quando a ilusão se desfaz, quando o véu cai, quando você deixa de ver o outro como ideal e começa a enxergá-lo como um ser humano, real, imperfeito, livre. E ainda assim, você escolhe ficar. Essa escolha é a revelação. É nesse momento que o amor se torna consciência. E consciência, como dizia Viktor Frankl, é o lugar onde o ser humano transcende sua própria existência e se encontra com o sentido. Sim, o amor não é o sentido da vida, mas ele revela o que você faz com o sentido que escolhe. Ele mostra se você ama para fugir ou para transformar. E talvez a verdade mais brutal e mais libertadora seja esta. O amor verdadeiro não tem final feliz, porque ele não tem final. Não porque dura para sempre, mas porque ele não depende de duração. Ele depende de presença, de entrega, de expansão. Se acaba, tudo bem. Se continua, tudo bem. Porque o que ele mudou em você, o que ele expôs, o que ele tocou, isso permanece. Amar é morrer para a versão anterior de si mesmo. É o rito de passagem mais silencioso e mais sagrado que existe. E quando você compreende isso, algo muda. Você para de correr atrás de quem não te vê. Você para de implorar por reciprocidade de quem não sabe receber. Você para de esperar garantias, onde só há incertezas. E começa a caminhar com um novo tipo de amor. Um que não depende de promessas, mas de presença. Um que não exige perfeição, mas oferece profundidade. Um que, acima de tudo, te permite ser inteiro, mesmo diante do risco de partir. A verdadeira revolução do amor não é encontrar o parceiro certo, é tornar-se alguém capaz de amar de forma consciente, livre e real. E ao fazer isso, você não apenas muda suas relações, você muda o mundo. Porque toda vez que alguém escolhe amar com verdade, sem máscaras, sem estratégias, sem escudos, um velho sistema quebra e uma nova possibilidade nasce. Agora, feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: não quem vai me amar, mas sim quem eu sou quando eu escolho amar de verdade. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.